Então, o convite para participar dessa mesa, Coletividades Locais e Uso dos Recursos Naturais, eu também queria parabenizar o programa de pós-graduação, porque é uma realização importante. E, assim, eu penso também a participação aqui como uma forma de intercâmbio entre programas, que a gente precisa fazer isso na universidade, isso é bem visto, bem avaliado. E eu espero que esse intercâmbio se manifeste também de outras maneiras, com participação em bancas, com orientações, enfim, já que eu sou do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Essa temática, coletividades locais e uso dos recursos naturais, eu vou enfocá-la sob a ótica das comunidades pesqueiras, né, que, juntamente com o Sérgio, venho estudando mais esse tipo de coletividade, que depende diretamente do uso de recursos naturais. E esse tema pode ser tratado de muitas perspectivas, sob muitos ângulos, né? Poderia-se trabalhar uma etnografia dos saberes e das práticas pelas quais as coletividades locais se apropriam dos recursos pesqueiros, que são recursos com características especiais, justamente, dentre elas, o fato de se tratarem de recursos que se chama comuns, de difícil separação, divisão, a característica de mobilidade dos recursos, dos peixes, enfim, a inapropriabilidade das águas, salvo as experiências de aquicultura, em geral, as águas são públicas, do mar, da costa, dos grandes rios, enfim. Então, essa é uma característica que torna muito interessante a gente observar as instituições, né, os padrões de comportamento, as regras pelas quais as coletividades se apropriam materialmente e socialmente desses recursos e do meio ambiente. Então, nesse campo, que é uma área de estudo do Sérgio, os saberes dos pescadores pelos quais se chega ao recurso, porque são recursos que são invisíveis aos olhos humanos, o ambiente, a superfície aquática é uma superfície que, para uma pessoa de fora, é uma superfície igual, né, em princípio indiferenciada, mas as comunidades desenvolvem mecanismos que lhes permitem ler as diferenças, desenvolvem mapas mentais, enfim, e toda uma série de práticas de associação de fenômenos, de elementos, enfim, que possibilita a constituição de toda uma ciência pesqueira. Então, esse é um dado, um ângulo extremamente interessante e muito relevante para os processos, justamente, de reconhecimento de direitos das populações pesqueiras, que se apropriam, portanto, de recursos pesqueiros, mas não segundo formas muito reconhecidas legalmente, na medida em que são formas que se adequam à mobilidade, à complexidade dos recursos. Então, é muito importante, né, muita gente está fazendo estudos já há bastante tempo sobre saberes de populações pesqueiras e como que esses saberes se constituem em formas costumeiras de apropriação de territórios, enfim, e como que isso tudo é considerado quando se trata de medidas, por exemplo, de gerenciamento costeiro, de instituição de reservas de proteção ambiental com participação dos usuários e das coletividades locais ou não. Então, é uma temática muito importante. E eu estruturei a minha reflexão aqui no sentido de pensar sobre a relação entre usos locais de recursos naturais, sobretudo, como que pescadores desenvolvem formas de gestão, de cuidados, não apenas de uso, mas também de cuidados, preocupação com conservação, no sentido de uso sustentado. E como que quer dizer, a minha intenção aqui é refletir sobre a relação entre coletividades locais, sobretudo o que se chama comunidades pesqueiras, e uso sustentado dos recursos, conservação dos recursos. Eu sou influenciada nessa minha reflexão por autores que se voltam a essa problemática, sobretudo autores da linha institucionalista, como Elinor Ostrom, por exemplo, que eu acho que é uma autora estudada no programa, Svein Gentoft, são autores que se voltam a entender a relação entre instituições locais de apropriação de recursos comuns, quer dizer, não privados, não apropriados de forma de propriedade privada. Então, a relação entre instituições locais de apropriação desses recursos comuns e sustentabilidade social e ambiental.
E chamar atenção, nessa reflexão, espero conseguir, para uma relação que é a seguinte, que não é minha, desses autores, a viabilidade dos próprios recursos pesqueiros, quer dizer, dos estoques pesqueiros, normalmente nós associamos a viabilidade de comunidades pesqueiras à existência de recursos pesqueiros viáveis, enfim. Mas o que esses autores dessa ótica institucionalista têm chamado a atenção é que a própria viabilidade dos estoques frequentemente depende da existência de comunidades viáveis. Então, é uma relação de variável independente. Estando as comunidades locais que possuem práticas de gestão, incluindo cuidados, essas práticas podem se tornar cogestão, como se vê nas reservas extrativistas, com participação do Estado. Mas a ideia que esses autores levantam é que há uma relação, justamente na existência de comunidades viáveis, portanto, e recursos pesqueiros. É como que se os peixes dependessem da viabilidade das comunidades. Então, é interessante a gente refletir sobre isso. Tá? E, ao final, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre os desafios que se colocam para a institucionalização da experiência amazônica, dessas experiências amazônicas de cogestão de recursos naturais, na forma das reservas extrativistas marinhas. Apenas levantando algumas questões em termos de desafios para a pesquisa, que é uma das preocupações desse programa de pós-graduação aqui. Sérgio, tu podes passar, então? Então, vamos lá. Eu pensei em começar discutindo rapidamente coletividades locais e recursos naturais. Recursos naturais sempre é uma forma pela qual a gente vê a natureza, observa, classifica a natureza na forma de recursos, que implica um certo distanciamento, implica a noção de uma natureza distante, enfim, que nós utilizamos de maneira instrumental, mas não necessariamente é essa a perspectiva que as coletividades locais, ou, eu vou usar o termo comunidades, utilizam. Então, nós podemos pensar em termos de indivíduos utilizadores da base de recursos, que, segundo a literatura, as formas anteriores de gestão dos estados sobre recursos pesqueiros tratavam mais de indivíduos. Então, estabeleciam-se leis de pesca, regulamentos, como se os pescadores fossem vistos de forma individual. E há agora uma tendência a vê-los como membros de comunidades. Então, isso é importante, porque comunidade significa conceber os pescadores não como maximizadores, em princípio, de utilidades, que vão pescar para ganhar dinheiro, embora isso seja uma motivação, mas a ideia é reconhecer que na relação que os pescadores mantêm com o recurso, com o meio ambiente, eles o fazem enquanto membros de comunidade que têm padrões culturais, que têm sistemas de valores, regras costumeiras, mais ou menos formalizadas, que, portanto, tem que se pensar em termos de comunidade, quer dizer, não apenas o trabalho no mar, os que vão capturar, mas também o que acontece em terra, a participação das mulheres, as diferenças sociais que existem entre as comunidades. Então, eu trouxe uma definição aqui do Gentoft de comunidades pesqueiras como sistemas culturais e sociais, e as práticas de pesca, nessa perspectiva, são, então, consideradas como guiadas por valores, normas e conhecimentos compartilhados na comunidade. E aí a ideia desse autor, que é que as comunidades que se desintegram são ameaças a recursos pesqueiros. Então, essa literatura... Pode passar. Então, aqui é uma definição de comunidade, a razão pela qual a literatura sobre recursos comuns, recursos pesqueiros, por exemplo, se refere, ou recursos florestais, né, que não facilmente divisíveis. Então, a razão pela qual a literatura sobre recursos comuns se refere tanto à gestão baseada na comunidade é o fato de que, quando os usuários se organizam como uma comunidade, há a tendência a aumentar a probabilidade de sucesso na organização que visa a ação coletiva. Pode passar, Sérgio. Então, essa literatura parte, evidentemente, daquela noção muito conhecida da tragédia dos comuns, né, que é a ideia de que recursos em que não há claramente uma definição de a quem pertence e a quem cabe cuidar, haveria uma tendência a uma sobreexploração. E o teórico que avançou essa ideia foi Garrett Hardin, em 1968,
com um artigo super famoso, que é a tragédia dos bens comuns, a tragédia dos comuns, que ele compreendia como o fato de que, justamente, a ausência de propriedade levaria a um raciocínio de curto prazo. Quer dizer, um explorador, um apropriador dos recursos comuns, por exemplo, numa pastagem, numa floresta ou num rio, na medida em que não sabe qual o comportamento que os demais que utilizam aquele recurso vão ter, terá um ganho de curto prazo, esse explorador, se ele explorar o máximo possível. E daí, se todos têm essa visão, sem saber como os demais vão se comportar, se apropriam de forma descuidada do recurso, tendo em vista o ganho de curto prazo, a tendência é que todos vão perder. Então, essa literatura parte dessa consideração da tragédia dos comuns para, então, observar quais seriam, de fato, as instituições, os padrões institucionais que seriam mais interessantes para a conservação dos recursos comuns. Essa é uma teoria muito criticada, porque, na verdade, o que o Garrett estava se referindo, quando ele construiu essa teoria, é a um tipo de padrão de exploração que diz respeito ao seguinte: é livre acesso. Quer dizer, em princípio, não haveria nenhuma regra e os usuários vão ao mar, como se vai, por exemplo, aos oceanos, pegar os atuns ou os tubarões, em que a maior dificuldade justamente de instituir regras, porque o acesso é livre. Se você tem os meios tecnológicos, então há uma tendência, de fato, à sobreexploração dos recursos. Aí tem toda uma crítica, porque essa é uma visão que tem pressupostos culturais, e, então, a literatura institucionalista vai observar quais são as instituições que respondem a esses desafios de lidar com esses recursos, que têm as características de difícil exclusão de usuários e também que os autores chamam de subtrabilidade. Quer dizer, o que um pescador tira a mais numa determinada base de recursos vai faltar para outros. Então, vamos lá, Sérgio. Você podia mudar? Então, rapidamente, vocês sabem que esse recurso, sobretudo no caso da pesca, gerou toda uma tradição de controle centralizado, né, na medida em que se supunha que as coletividades locais eram movidas por esse desejo, por esse ganho de curto prazo, maximização de resultados a curto prazo. Então, durante décadas dos anos 60, 70 e 80, prevaleceu em muitos países políticas pesqueiras centralizadas no Estado, tendo em vista que, partindo-se dessa concepção de comunidades como predadores descuidados de recursos, havia necessidade de uma intervenção centralizada do Estado. E isso gerava, portanto, um empecilho à tragédia, porque o Estado viria com as suas regras para disciplinar os usos. Mas, na verdade, há uma série de pressupostos dessa visão. Por exemplo, que é o que se chama de dilema do prisioneiro, né? Se pensa que os pescadores, as comunidades não se comunicam, que estariam presos numa situação estática, incapaz de mudar as regras. Na verdade, essa não é a situação que prevalece. Pode mudar? Desculpa. Enfim, pode passar essa que eu já coloquei. Pode passar também? Então, essa literatura se volta para entender o que é a gestão de recursos comuns. Gestão, como eu coloquei, são atividades, esse conceito inclui atividades que têm preocupação maior de conservação e reabilitação de recursos, mais do que com a produtividade. Então, há toda uma preocupação final dos anos 90, sobretudo para cá, não propriamente com a produtividade, com o aumento de produtividade, mas, sobretudo, com gestão. E gestão, sobretudo, gestão de forma compartilhada, que é o que a gente vê aqui com a experiência das reservas em áreas pesqueiras. Tá? Pode passar, Sérgio. Então, dentro daquela perspectiva, a literatura define diferentes regimes de direitos de propriedade para manejo ou gestão de recursos comuns. Fala-se em livre acesso, em propriedade privada, propriedade estatal e propriedade comunal dos recursos. A propriedade comunal é justamente aquela que caracteriza as comunidades pesqueiras chamadas de pequena escala ou artesanais, em que não há propriamente uma divisão segundo regras de propriedade privada, mas há todo um conjunto de mecanismos pelos quais uma determinada coletividade
é considerada a comunidade que tem direitos de uso sobre os recursos, tá certo? Então, vou passar rapidamente pelas... Pode passar, Sérgio. O acesso livre é aquela possibilidade de qualquer um, né? E, muitas vezes, a tragédia dos comuns ocorre quando se cria o livre acesso, quer dizer, se desconhece que coletividades locais têm sistemas de uso, épocas, controle de determinadas técnicas de uso, enfim, pode passar. Aí vem a propriedade estatal, e vamos passar, Sérgio, que eu vou para... A propriedade comunal, que foi justamente alvo de estudo, e que tem sido alvo de estudos na Amazônia, em muitas regiões, voltadas a essa... Qual é a racionalidade das coletividades locais, das comunidades pesqueiras, e como essas comunidades resolvem o problema de exclusão de pessoas e grupos que não fazem parte da comunidade, e também o problema da regulação. Então, as formas de propriedade comunal, né, que comunidades estabelecem, como, por exemplo, leis de pesca que grupos de pescadores instituem localmente e demandam reconhecimento do Estado. Formas, por exemplo, pelas quais coletividades instituem formas de rotação. Né? Hoje se pesca nesse lugar, amanhã naquele lugar, quer dizer, rotação para que todos os pescadores, por exemplo, tenham acesso a um recurso que é migratório, que passa num determinado momento atravessa a área de pesca da comunidade, então se instituem formas de rotação para que todos possam ter acesso àquele recurso. Então, isso é um tipo de apropriação comunal baseada em acordo, em discussão, e que contrapõe, muitas comunidades dão exemplos que contrapõem aquela ideia da racionalidade individual pelo fato de que a produção ela é norteada por valores que não são só os valores econômicos, mas são os valores sociais, os valores da comunidade, os valores do compartilhamento do acesso. Então, a gente, como cientista social, concebe sempre que as comunidades elas se relacionam com o mar não segundo um princípio abstrato de racionalidade, mas de acordo com princípios culturais. E os princípios culturais implicam em visões sobre bem-estar, destino da coletividade, sem romantizar, porque as comunidades locais também são heterogêneas. Mas, em princípio, comunidades têm sentidos de pertencimento e reconhecimento dos comuns que têm acesso àquele recurso. Então, há, em princípio, desde que haja sistemas de comunicação, enfim, se instituem regras, acordos entre usuários visando a utilização e a conservação. Então, esses estudos nessa linha institucionalista têm prestado atenção para muitas evidências de que grupos locais têm habilidade em elaborar, utilizar e adaptar regras e de distribuir direitos entre os membros reconhecidos da comunidade. Tá? Obviamente que há fragilidades, por exemplo, a dificuldade de delimitação, sempre há dificuldade de exclusão. Quando entram novas tecnologias, como é que se mantém as práticas tradicionais, enfim, oportunidades de mercado, são desafios. Por exemplo, aqui no caso das reservas da costa do Pará, inclusive a Denise deve conhecer bem em Curuçá, há toda uma discussão dos tiradores de caranguejo quanto quais são as técnicas melhor que a coletividade local define. Não pode usar, por exemplo, gancho, ou não pode capturar em determinadas épocas do ano, mas como, de fato, fazer com que o conjunto se adeque às regras que a coletividade define. Então, há fragilidade nesse sentido. E um elemento muito importante que a literatura presta atenção é o fato de que haja um reconhecimento, e aí entra o papel do direito também, como vai se fazer a proteção desses acordos locais. Então, tem que entrar um reconhecimento, tem que entrar um compromisso do Estado, um compromisso dos atores sociais mais importantes, no sentido de reconhecer aqueles direitos costumeiros como tendo valor legal também. Então, esses são desafios importantes. Pode mudar. Pode passar também, acho que... Enfim, então, um elemento importante da gestão pesqueira atual, no sentido de que se trata de reconhecer que sistemas locais de recursos, de apropriação de recursos, que consideram
a complexidade local, enfim, valoriza-se, nessa perspectiva, os conhecimentos locais. E aí, repetindo aí que o Sérgio é um dos estudiosos dessa área, e tem-se observado, portanto, através de muitos estudos, que os pescadores desenvolvem conhecimentos, porque são usuários de longa data, que são caracterizados por uma adequação à complexidade dos recursos ambientais. Porque uma característica importante da gestão pesqueira em geral é o reconhecimento de que a ciência, as ciências da engenharia pesqueira, da biologia pesqueira, elas partem, tradicionalmente, de padrões que não de padrões de conhecimento que isolam variáveis como recursos, espécies, comportamentos que reduzem a complexidade. E, muitas vezes, os modelos que levam à definição, por exemplo, de cotas de pesca, cotas de captura, falham pelo fato de que os recursos não se mostram, o seu comportamento reprodutivo, migratório, enfim, não se mostra conforme os padrões os padrões científicos esperavam e haviam definido. Então, há, portanto, todo um reconhecimento de que os conhecimentos locais tendem a ser mais adaptados ao que seria justamente essa complexidade que é característica dos ecossistemas, particularmente os ecossistemas marinhos. Então, um esboço do que seriam esses conhecimentos em relação à complexidade envolvem o conhecimento do comportamento das espécies, a associação de ciclos astronômicos e processos climáticos que incidem na pesca e na segurança, as características do ambiente e os códigos de comportamento dos pescadores também incidem no próprio conhecimento que se tem. Então, a ideia, né, que essa literatura institucionalista tem chamado a atenção é que há em princípio, uma adaptabilidade e, portanto, uma necessidade que a ciência pesqueira reconheça também, né, quer dizer, a ciência formalmente reconhecida da academia, reconheça a adaptabilidade, em princípio, das práticas locais pela longa duração, enfim. E também há a questão de que esse conhecimento implica a noção de patrimônio imaterial. Pode passar. Então, por exemplo, a Elinor Ostrom, num artigo que é um artigo famoso sobre gestão de florestas, mas que a gente pode usar também para pensar a questão da pesca, ela tem essa frase que eu acho interessante. Os usuários de recursos, ou seja, pescadores, coletividades locais, sobretudo, são os primeiros a detectar evidências de deterioração e regeneração de recursos. Desse modo, precisam ser capazes de ajustar as regras em função de mudanças ecológicas e novas oportunidades econômicas. Então, tem se chamado a atenção, por exemplo, e isso tem ajudado a perceber como que políticas pesqueiras muitas vezes pecam e falham, políticas centralizadas, pela necessidade de instituir regras que valham para todos para um determinado momento, e essas regras não são preparadas, por exemplo, para as mudanças que se verificam no próprio ambiente. Então, como o meio ambiente é muito mais complexo e a interação social com o meio ambiente traz variáveis complicadas para o processo, critica-se muito a legislação centralmente definida pela incapacidade de responder à dinâmica ambiental. E essa é uma característica reconhecida dos sistemas locais. Estava pensando, em relação ao que viria a dizer hoje, com o que está acontecendo atualmente no Congresso, que está em votação, vocês sabem, a lei da florestal, né, o Código Florestal, e há uma discussão, porque é preciso fazer definições que valham nacionalmente sobre, por exemplo, distância, né, que se pode deixar de áreas não, por exemplo, mata ser deixada integralmente à margem de rios, por exemplo. Então, na região amazônica precisa tanto, no sul tanto. Então, essa dificuldade em lidar com a complexidade. Então, trazendo isso aqui para o caso das coletividades pesqueiras locais, sobretudo comunidades que se reconhecem, né, cujos membros se reconhecem como membros de uma coletividade e que compartilham o sentido de pertencimento a essa coletividade, enfim, sentimento de uma história comum. Quer dizer, a questão é os sistemas locais de gestão, portanto, têm em capacidade de adaptação a essas flutuações, a essa complexidade ambiental, que é, portanto,
o que se pretende fazer com essas unidades de conservação ambiental com a participação local. Quer dizer, em princípio, desenvolver mecanismos que possibilitem que esses conhecimentos e essas práticas sejam inclusos, sejam considerados na sua racionalidade e que haja o diálogo com os parceiros da ciência e do governo, porque as unidades de conservação ambiental se caracterizam por serem mais cogestão. Quer dizer, não apenas a gestão comunitária local tradicional, mas o compartilhamento com o Estado e com outros agentes que atuam e que interferem nos recursos. Tá? Bom, vamos passar, aqui era um pouco, eu tinha selecionado umas coisas para uns exemplos de pesquisa de conhecimentos locais, por exemplo, mulheres de pescadores, no caso aqui uma mulher do Maranhão, que tinha como, esse é um tipo de discurso muito ouvido entre pescadores, quando eles começam a falar do que conhecem, dá um orgulho em dizer, por exemplo, que conhecem tais e tais e tais peixes. Então, achei interessante que esse mesmo sentimento eu encontrei com uma pescadora que dizia, de tudo isso eu entendo, se for para pescar de camarão, compulsar, etc., etc. Só não foi se colonizar, porque o reconhecimento das mulheres enquanto profissionais da pesca é uma coisa recente na região. Mas é um pouco para lembrar essa questão desse conhecimento multivariado que os pescadores locais têm, até pelo fato de que, utilizando instrumentos de pequena escala, tendem a modificar conforme as estações do ano, conforme a aproximação de cardumes diferenciados que requerem saberes e técnicas diferenciadas. Pode passar. Enfim, a gente não pode nem pensar em comunidades como formas homogêneas, e aí é uma questão que eu tenho me voltado ultimamente, que é a questão de gênero, né? Existem desigualdades de gênero, assim como existem desigualdades de classe nas comunidades, e esse é um desafio. No caso da instituição do reconhecimento de sistemas locais, existem inclusões e exclusões, e, por exemplo, o reconhecimento das mulheres como agentes do sistema pesqueiro, seja como pescadoras, seja como trabalhadoras do setor, como processadoras, por exemplo, é um processo que está em curso, né, em que há lutas por reconhecimento. Então, eu achei interessante esse trecho, eu peguei de um documento que está na página do IBAMA, que é enfoque de gênero nas relações de populações do entorno de unidades de conservação. Quer dizer, o próprio IBAMA reconhecendo a necessidade de um trabalho de gênero, em que os gestores reconheçam que as mulheres estão lá também e que há uma série de interditos e de reconhecimentos à presença delas, e, portanto, é importante levar em consideração essa questão de gênero. Então, as associações de mulheres que estão se formando, quer dizer, reivindicando o reconhecimento, é sempre preciso estar atento a essa questão. Enfim, a mesma autora vai colocando nos projetos de conservação e proteção do meio ambiente, é importante que se conheça as necessidades de homens e mulheres, o tipo de recursos naturais mais requeridos por eles, quer dizer, o que homens e mulheres utilizam, qual o acesso e os mecanismos de controle sobre tais recursos. Diferenciar entre ter acesso e ter controle sobre os recursos naturais é um exercício importante a ser feito, pois elucida relações de poder. Então, a questão que se tem levantado é que, também no reconhecimento desses sistemas locais, é importante levar em consideração quais são as desigualdades que existem localmente também. E se uma determinada instituição de uma unidade de conservação, por exemplo, não vai reforçar desigualdades existentes. Enfim, pode passar, Sérgio. Enfim, eu vou passar, são vários exemplos de pesquisas que eu tenho feito sobre, pode passar, sobre papéis de mulheres na pesca, pode passar. Aqui são tiradoras de caranguejo, aqui de São Caetano de Odivelas, pode passar. Aqui uma salga de peixe em 1987 na costa de Bragança. Dados sobre a participação das mulheres na pesca no Pará. Geralmente, as estatísticas muito precárias que se tem trabalham em torno de 10% de mulheres colonizadas. Já me corrigiram que esse termo é muito antigo, colonizadas, que vem da época dos militares, então, inscritas nas colônias. Continuando. Desculpa, está repetido. Pode passar. Pode passar também. Enfim, já me aproximando para a conclusão, os estudos dos autores institucionalistas sobre gestão de recursos naturais por coletividades locais têm buscado identificar o que seria comum a muitas experiências locais em diferentes países
para que se tenha instituições robustas e sustentáveis, tanto do ponto de vista social como ambiental, no que diz respeito a recursos pesqueiros. Então, a Elinor Ostrom é uma analista do que ela chama de princípios de desenho institucional. Quer dizer, como modelar quais seriam características importantes para sistemas de gestão de recursos pesqueiros para que elas sejam social e ambientalmente sustentáveis. Então, um desenho institucional seria um elemento ou condição que ajuda a garantir o sucesso da instituição, por exemplo, uma unidade de conservação com suas regras, em sustentar a base de recursos comuns e estimular a adesão às regras, geração após geração de apropriadores, quer dizer, com continuidade. Tá? Então, a característica, a partir dessa pergunta, pode mudar. Esse é um quadro que foi elaborado a partir desse artigo da Ostrom e da McKean, que vocês já devem conhecer, mas eu posso falar, por exemplo, autoridade dos níveis institucionais, definição de fronteiras e seus usuários, quem tem poder de decisão. Isso é um desafio super importante para as unidades de conservação. No caso, eu estou sempre me referindo às unidades de conservação, porque é uma experiência aqui da Amazônia, das reservas extrativistas, que pretendem associar a conservação com os moradores. Então, um elemento interessante é essa definição de fronteiras. No caso em Bragança, em outras regiões, a gente observa que agora, quer dizer, já depois de um certo tempo, um pescador de uma determinada vila, um tirador de caranguejo, já se preocupa com o que um pescador de uma outra vila, lá mais na foz do rio, vai pensar. Então, a impressão que a gente tem é que as unidades de conservação aqui, as reservas, estão contribuindo para criar, de maneira mais formal, um sentido de vinculação entre localidades diferentes. Então, isso é bem interessante, porque existia um sentido de vinculação, mas não formalizado, dentro das práticas informais de colaboração entre parentes, por exemplo, membros de comunidades, e agora é preciso levar em consideração em termos do trabalho. Então, uma característica importante é que o que elas colocam como definição de fronteiras e usuários é um processo que se constrói, que se constitui. Não é apenas a delimitação de uma unidade, mas a delimitação de uma unidade com suas coordenadas geográficas, ela pode dar, e a impressão que eu tenho é essa, dar estímulo à formação de uma nova identidade de vinculação a uma área. Um aspecto importante é a coerência e clareza das regras e o fato de que, assim, monitoramento e sanções, esse item aqui, percepção de eficácia e justiça das regras, isso parece evidente, mas isso elas observaram estudando sistemas locais de gestão de recursos comuns de longa duração. Então, não importa necessariamente que as regras sejam, digamos assim, desiguais, elas precisam ser percebidas localmente como justas, então compreendidas na sua racionalidade. Então, esse é um elemento importante. Pode passar. Então, um elemento importante é o processo comunicativo e colaborativo para formar as regras, né? Isso os autores têm chamado a atenção. Então, quem participa, qual é a qualidade dos debates, como se utiliza o conhecimento, como se chega a consensos e acordos, é um elemento muito importante dessa nova cogestão. Pode passar. Enfim, então, essa é aquela ideia inicial, quer dizer, os estoques pesqueiros viáveis necessitam de comunidades pesqueiras viáveis, porque, e aí a tragédia dos comuns seria uma metáfora correta, quer dizer, se uma comunidade é desestruturada, se essas formas, por exemplo, de cogestão que está se buscando, se elas falham, a tendência é, novamente, se voltar a uma situação em que não há regras claras e, daí, portanto, a tendência à tragédia. Então, a ideia é que os recursos pesqueiros daqui, por exemplo, do Nordeste do Pará, que está quase totalmente ocupado por unidades de conservação, haveria uma necessidade para os próprios estoques de caranguejos e de peixes costeiros de que haja sucesso dessas comunidades, novas comunidades em formação através das unidades de conservação. Acho que está para acabar já. Tem autores que estão desenvolvendo o que seriam indicadores para pesquisa, quer dizer, roteiros de avaliação a serem aplicados para verificar
a viabilidade, enfim, o progresso. Então, desenvolvem, por exemplo, que seriam indicadores de percepções de bem-estar da comunidade. Porque, se os recursos pesqueiros dependem da comunidade, é preciso ver em que medida essa comunidade está se percebendo naquele ambiente. Então, eu achei interessante esse estudo desses autores Pomeroy sobre projetos de gestão de recursos nas Filipinas. Então, eles desenvolveram um questionário, por exemplo, e a gente pode criticar que questionário é um elemento simplificador, enfim, mas eu achei interessante que, nesse questionário que esses autores estão construindo para detectar indicadores de percepção de bem-estar, consta lá como eles veem, como eles sentem o bem-estar da casa, do recurso, a renda, acesso, controle, capacidade de participar de questões comunitárias, capacidade de influenciar conflitos, adesão da comunidade e quantidade do recurso pesqueiro tradicional. Tem outras perguntas do tipo, você, se estivesse começando novamente, começaria nessa mesma profissão, indicaria o trabalho de pescador para outros? Tem toda uma série de indicadores que se constituem no sentido de verificar como mensurar que a comunidade está bem desenvolvida. Acho que aqui no programa vocês se detêm a essa problemática, quer dizer, de fato, como instituir mecanismos para compreender a constituição dessas experiências de uma relação bem-sucedida, uma relação positiva entre comunidades locais e sustentabilidade dos recursos, mas eu acho interessante lembrar aqui que há um esforço internacional também no sentido de desenvolver indicadores dessa relação positiva. Pode passar. Enfim, isso aí apenas eu fui no Web of Science e fiz um levantamento do que se tem produzido sobre esse termo, cogestão, quer dizer, um tema de interesse. Não se fala mais só no manejo pesqueiro ou na administração pesqueira, se fala em cogestão pesqueira, e a gente vê um pouco que de 93 para 2006 tem aumentado as referências nesse sentido. Então, essa é a contribuição que eu vinha trazer aqui, é uma reflexão sobre esse elo positivo entre estoques pesqueiros dependendo das comunidades pesqueiras e, portanto, todo um desafio para os cientistas sociais também de entrar nessa seara, onde geralmente são os biólogos e os economistas que têm mais a prevalência, e os cientistas sociais têm a dizer também sobre esse processo e, sobretudo, chamando a atenção para os principais agentes, os principais sujeitos do processo, que são as coletividades locais. No processo de instituição de unidade de conservação, tipo reservas extrativistas, e outras experiências de cogestão, um elemento importante que tem se chamado a atenção é a fraca participação, justamente do elo mais fraco, que são os pescadores locais, que são as mulheres das comunidades, porque precisa todo um esforço de capacitação, enfim, que os pescadores não gostam muito desse termo, porque são capacitados, mas, enfim, tem que haver uma linguagem, o desenvolvimento de uma linguagem comum, e isso tudo não é fácil. A Reserva Extrativista de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, é considerada uma das mais antigas do Brasil, sobre a qual tem mais estudos de longo prazo. Então, tem se chamado a atenção para a fraca participação dos pescadores de menor escala. Então, isso são desafios grandes. Mas, enfim, se a gente acredita nessa racionalidade entre comunidades viáveis como condição para estoques pesqueiros viáveis, essa é a seara aí na qual a gente tem que entrar. Obrigada. Aí.